Salve pessoas, e hoje vamos falar sobre um assunto muito especial que eu gosto bastante, pois é, dinossauros. E para falar sobre dinossauros, nada melhor que o livro de Michael Crichton, lançado nos anos 90, lá em 1990 mais ou menos, Jurassic Park. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. Primeiramente, Jurassic Park é uma ficção científica. Ela é tão científica, o livro é tão técnico, é tão baseado em ciência que até algumas pessoas chamam de hard sci-fi, ou seja, uma ficção científica mais pesada, digamos assim, porque o livro contém muitos termos científicos que talvez algumas pessoas estranhem. Ele fala muito sobre genética, sobre computação, sobre programação, sobre algoritmos, sobre teorias matemáticas mais loucas possíveis. Enfim, o livro é uma mistura de muitas informações, biologia, paleontologia e todas essas áreas da ciência propriamente dita. Mas o livro não é só isso. O livro também é super divertido, fácil de ler, a linguagem é simples e ele é cheio de códigos assim, ó. De repente o personagem ele tá num computador, aparece a tela do computador, aparecem gráficos, aparecem sistemas a todo momento aqui, teorias matemáticas. Mas eu estou começando a falar sobre esse assunto específico, sobre a ciência no livro Jurassic Park, para justamente diferenciar ele do filme. O filme é uma versão muito mais light do livro. O filme é aquela coisa para a família toda assistir, etc e tal. Os dinossauros no filme não chegam a arrancar sangue das pessoas. E no livro, as vísceras voam por toda parte, a todo momento. Os Velociraptors e os tiranossauros abrem barrigas, toram cabeças, arrancam pernas a todo momento. Nesse sentido, o livro é muito mais interessante e assustador. O que mais também a gente pode chamar a atenção no livro são os personagens. O Alan Grant, como aquele cara que não gosta de crianças e que vai ser forçado a conviver com aquelas duas crianças e vai passar pelo arco do personagem, bem parecido com o filme. Ele acaba gostando das crianças e se convencendo no íntimo, é um subtexto, claro, uma interpretação, de que ele pode um dia querer ser pai. E o Ian Malcolm, interpretado pelo Jeff Goldblum, o brilhante e tal, o Mosca, ele é aqui no livro ele é muito irônico, muito sagaz, muito sarcástico. E ele está a todo momento falando sobre teorias matemáticas e criticando a ideia de se fazer um parque com criaturas que já foram extintas. Para ele, o parque nunca deveria ter saído do papel. Teria sido somente uma especulação científica, uma história de entretenimento. Mas não é o que acontece, o parque realmente é construído, os dinossauros são trazidos à vida de volta e acontece a tragédia que acontece. Ele usa uma teoria matemática muito interessante, que é a teoria do caos, e ele fala a todo momento sobre ela. É a teoria de que, se você possui um ambiente com variáveis incalculáveis, os resultados você não pode prever, não tem como você... não é uma soma zero, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Se você tiver 2 mais 2 e algum número que você desconheça nessa equação, o resultado não vai ser 4, inevitavelmente. Ou seja, ilustrando, se você pinga uma gota no topo aqui da sua mão, do seu punho cerrado, a gota pode descer reta, a gota pode descer para o lado, a gota pode descer para o outro lado. Você não tem como saber porque vai depender das condições de temperatura e pressão, da textura dos poros da sua pele, do vento, da umidade do ar. Então, o parque é uma grande bolha de variáveis inexplicáveis que podem dar muito errado. E é isso que o Ian Malcolm diz a todo momento. Ele, o Alan Grant e a Ellie Harding, eles são chamados como especialistas pelo criador do parque, que é o John Hammond. No filme é um velhinho, gente boa. No livro é digamos assim, um empresário, mega empresário inescrupuloso, que quer construir o parque a qualquer custo. Ele não é bonzinho que nem no livro. E como ele arrecada fundos com investidores internacionais,
acontece um acidente no parque, um dos trabalhadores é assassinado antes de abrir o parque, é assassinado por um raptor. Eles acabam convidando os investidores, alguns especialistas. A Ellie Harding, ela é paleobotânica, ela trata de espécies vegetais da era antiga, extintas. O Alan Grant, que é um paleontólogo, um dos maiores especialistas em paleontologia do mundo, e o Ian Malcolm, que é um grande matemático, enfim, um cara inteligente pra caramba. E eles vão lá para fazer uma varredura antes de se abrir o parque e dar o aval ou não, dizer se o parque está pronto para funcionar ou se o parque precisa ser fechado. E a gente já sabe o que acontece, só que no livro as coisas dão errado de forma muito, muito pior. Acontecem coisas muito piores. O que a gente pode também dizer, outro tema do livro interessante, é a questão dos limites da ciência e da racionalidade. Quer dizer, o homem, na metade do século XX, na segunda metade do século XX, descobre a ciência genética. E a genética é a possibilidade de manipular a natureza, ou seja, gerar coisas de forma manipulada. Você, conduzir os rumos da vida. Será que o homem tem esse direito? E se tem, ele pode fazer isso? Ele deve fazer isso? Isso vai dar certo? Então você assiste na segunda metade do século XX uma verdadeira corrida científica patrocinada por muitas empresas com interesses financeiros, né? Uma corrida científica atrás dos avanços genéticos para poder manipular alimentos, remédios e, nesse caso, biogenética, a manipulação da vida, na criação de seres extintos. Será que isso é normal, isso é comum, isso é correto? Porque seres que viveram em eras, milhões de anos, né? Como é que você vai reproduzir o ambiente que esses organismos viveram, que essa biomassa habitou a Terra? Era outra temperatura da Terra, era outra pressão atmosférica, era outro solo, outros vegetais. Você não tem como reproduzir todas as variáveis do mundo, né, do mundo antigo, um mundo pré-histórico, para o presente. E é isso que o Ian fala. Como é que você vai colocar criaturas que viveram há 65 milhões de anos, as mais recentes, morando, vivendo, interagindo com seres humanos no presente? Esse é o grande questionamento do livro. E o John Hammond, ele está pouco se lixando para isso. Ele quer apenas criar o seu grande parque. Ele é como se fosse um tipo de um empresário Walt Disney. Ele quer ver as crianças vendo os dinossauros e tal. E ele quer ganhar muito dinheiro com o parque. E não está nem aí para as implicações éticas, físicas, científicas e, digamos assim, catastróficas desse empreendimento que é o Jurassic Park. Outra coisa bastante interessante do livro são as crianças, o encantamento que os irmãos têm com os dinossauros. Então, a sua criança interior se identifica com as crianças, com o deslumbramento deles diante dessas criaturas magníficas e o que essas criaturas representam, né, pra gente quando é criança. É uma coisa muito iluminada, uma coisa que mostra pra gente um mundo de fantasia. Como é que pode na Terra ter habitado monstros tão gigantescos, tão ferozes, tão diferentes dos animais atuais? Eu acho que essa é outro grande ponto-chave do livro. O livro você lê, não quer parar de ler, porque é envolvente, é tipo um thriller. Você fica nervoso, acontecem muitas mortes, acontecem muitas, digamos assim, pontos de virada e, claro, os dinossauros. Ele descreve muito bem os dinossauros, apesar de que o livro ele não é precisamente científico falando-se de dinossauros. O Velociraptor, o famoso Velociraptor que ele usa aqui, na verdade não é o Velociraptor real. O Velociraptor real, nessa época já se sabia que ele tinha penas e inclusive que ele tinha um tamanho muito menor. Só que o Michael Crichton, o autor, ele se baseou nos estudos de um paleontólogo que eu esqueci o nome agora e que ele usou o nome Velociraptor para outra espécie. É um sinonímia, é um tipo de um erro científico. E aí ele acabou usando o nome Velociraptor para falar sobre o Deinonychus. O Deinonychus é um dromeossaurídeo que tem aquela estrutura de raptor mesmo, parecido com o filme, só que ele é muito maior. Ele é do tamanho dos Velociraptors do filme. Então o nome seria Deinonychus e não Velociraptors. Outra questão que pega bastante com relação à ciência é que os dinossauros
pelo menos aos raptores, por exemplo, que já se sabe, eles não possuem penas no filme, são apresentados como lagartos, quando na verdade a gente sabe que hoje em dia, e desde essa época já, os estudos mostram que os dinossauros estão muito mais próximos das aves, claudisticamente falando, digamos assim, cladisticamente falando, biologicamente falando, do que dos répteis. Então, o Michael Crichton, ele um pouco que falha ao retratar essa era nesse sentido científico. Mas, fora essas pequenas escorregadas aí, o tiranossauro é muito bem retratado. Inclusive tem um filhote de tiranossauro, um tiranossauro, digamos assim, adolescente, que ele é menor que a Rex, a dinossauro gigante, né? E a questão da vida. Pois é, life always finds a way, né? A vida sempre encontra um caminho. Eles criaram só animais fêmeas, né, para morar no Jurassic Park, para que eles não se reproduzissem e que os cientistas pudessem ter um maior controle populacional na ilha. E no fim, acaba que eles descobrem um jeito de se reproduzir e vão povoando a ilha de forma desordenada, mostrando que a natureza, no final, sempre vence e que a teoria do caos de Ian Malcolm, ou que é citada por Ian Malcolm, está muito certa. Quando você coloca animais extintos, seres extintos, em condições de variáveis de pressão atmosférica desconhecidas, você não tem como ter um resultado legal. Então é isso, galera. Eu falei sobre o Jurassic Park do Michael Crichton. Espero que vocês tenham gostado. E a partir de agora eu também vou fazer vários, digamos assim, vídeos aqui falando sobre dinossauros especificamente. Eu estou me interessando bastante sobre o tema e estou lendo muitos livros. E se vocês acompanharem o canal, eu vou fazer algumas indicações aqui em um futuro próximo. Por esse vídeo é isso. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. E até a próxima. Valeu!